Quando você passa por um cemitério, o que vê? Túmulos silenciosos, pedras frias, flores murchas. Deixe-me contar o que realmente existe ali. Há muito mais do que seus olhos podem perceber. Meu nome é Antônio Vieira e eu costumava ser como você. Acreditava que cemitérios eram apenas lugares de descanso eterno, onde depositamos nossos mortos e seguimos em frente. Que ingenuidade a minha! Agora sei que são portais entre dimensões, campos vibracionais densos onde realidades se sobrepõem e onde seres como eu vagam eternamente. Tudo começou quando comprei aquela casa na Rua dos Ciprestes, número 22, bem em frente ao cemitério municipal de São Mateus. Um achado imobiliário, disseram. 50% mais barata que o valor de mercado. Quem não aproveitaria tal oportunidade? Eu, economista por formação e cético por natureza, ri das superstições dos vizinhos. Energia ruim, eles diziam. Aquela casa absorve a tristeza do cemitério, falavam. Bobagem, pensei. Nas primeiras noites, confesso que o silêncio absoluto era perturbador. Um silêncio que parecia engolir até mesmo o tic-tac do relógio, antigo da sala. Da minha janela, eu observava o cemitério, aquela cidade dos mortos com suas cruzes e lápides em fileiras organizadas. Havia algo hipnótico naquela visão. Foi na terceira semana que notei algo estranho. Enquanto observava o cemitério durante uma madrugada de insônia, percebi movimentos entre os túmulos. Não eram funcionários, não eram visitantes noturnos. Eram formas que pareciam humanas, mas se moviam de maneira desconexa, como se estivessem presas a algo invisível. Esfregei os olhos, culpei o cansaço e tentei voltar a dormir. Mas as visões persistiram nas noites seguintes, e pior, começaram a ficar mais nítidas. Já não eram apenas sombras, conseguia ver detalhes. Havia faces contorcidas em expressões de angústia, corpos que se arrastavam como se estivessem acorrentados ao chão. Alguns pareciam cavar freneticamente a terra com as próprias mãos. O mais perturbador é que todos pareciam ter algo em comum. Seus corpos tinham aparência cadavérica, com pedaços faltando, ossos expostos, pele em decomposição. É apenas sua imaginação. Repetia para mim mesmo como um mantra. Consultei um psiquiatra que prescreveu ansiolíticos. Estresse acumulado, diagnosticou ele. Os remédios não ajudaram. As visões continuavam, cada vez mais vívidas. Em uma noite particularmente difícil, quando a insônia me torturava mais do que o habitual, ouvi batidas na porta da frente. 3 batidas secas, precisas. Olhei o relógio. 3 da manhã. Quem poderia ser aquela hora? Resolvi ignorar, mas as batidas se repetiram, mais insistentes. A contragosto, desci as escadas, imaginando se seria algum vizinho com emergência. Quando abri a porta, não havia ninguém. Apenas o vento frio da madrugada e a visão do cemitério à frente, com seus túmulos iluminados pelo luar pálido. Estava prestes a fechar a porta quando notei. Havia pegadas úmidas no chão da varanda. Pegadas que vinham do cemitério e terminavam exatamente na minha porta. Segui as pegadas com os olhos até onde conseguia enxergar. Elas atravessavam a rua e desapareciam entre os túmulos. O mais estranho era a substância. Não era lama comum, era escura demais, viscosa demais. E o cheiro, um odor inconfundível de putrefação. Fechei a porta com força e passei o resto da noite em claro, questionando minha sanidade. Na manhã seguinte, as pegadas haviam desaparecido. Não havia evidência alguma do ocorrido. Decidi investigar. Se estava ficando louco, precisava entender o porquê. Se não estava, bem, precisava entender o que estava acontecendo. Comecei a estudar sobre o cemitério. Descobri que foi construído em 1872 sobre o que antes era um terreno sagrado indígena.
Encontrei relatos de pessoas que, assim como eu, afirmavam ver atividades estranhas durante a noite. Um relato em particular me intrigou. Uma senhora que viveu na mesma casa que eu na década de 1940 afirmava que conversava com os mortos. Em seu diário, encontrado após sua morte misteriosa, ela escrevia sobre algo chamado ideoplastia, a capacidade do pensamento de moldar a matéria espiritual. Segundo ela, os mortos que não aceitavam sua condição criavam inconscientemente manifestações físicas de seus corpos em decomposição. Eles se viam e sentiam como estavam seus corpos enterrados. Quem teria coragem de acreditar nessas histórias? E quem teria coragem de negar após ver o que eu via todas as noites? Você já se perguntou o que acontece quando morremos? Será que realmente descansamos em paz? Ou existe algo muito mais perturbador esperando por nós? A obsessão começou a consumir minha vida. Passei a fotografar o cemitério todas as noites, buscando capturar alguma evidência daquelas aparições. As fotos sempre saíam normais, apenas túmulos silenciosos sob o luar. Mas meus olhos continuavam vendo aqueles seres torturados, vagando sem rumo. Uma noite, notei algo diferente. Entre as figuras cadavéricas que eu já estava acostumado a ver, distingui seres diferentes. Eles tinham aparência esquelética, mas não se arrastavam, como os outros. Moviam-se com propósito, pareciam guardiões. Vestiam mantos escuros e, o mais curioso, pareciam interagir com os outros espíritos. Em alguns momentos, conseguiam acalmar os mais agitados. Em outros, pareciam proteger os espíritos perdidos de outras criaturas que eu não conseguia distinguir. Tem claramente formas sombrias que se moviam nas periferias do cemitério. Pesquisando mais sobre o assunto, descobri referências a entidades conhecidas no folclore como guardiões do cemitério ou Exus Caveira. Contrariando a crença popular, não eram entidades malignas, mas sim protetoras. Sua função seria ajudar os espíritos perdidos a encontrar seu caminho e protegê-los de entidades verdadeiramente malignas que se alimentavam da energia desses mortos confusos. Estava ficando cada vez mais difícil separar realidade de fantasia. Meu trabalho começou a sofrer. Minhas relações sociais praticamente desapareceram. Tudo que me importava era entender aquele fenômeno. Talvez, pensei, se eu pudesse ajudar aqueles espíritos, eles encontrariam paz. E eu também. Uma ideia fixa tomou conta de mim. Eu precisava entrar no cemitério à noite. Precisava ver de perto, tentar comunicação. Era loucura, eu sabia, mas a obsessão já não me dava escolha. Na noite de 10 de novembro, exatamente 3 meses após me mudar para aquela casa, pulei o muro do cemitério. A lua cheia iluminava os túmulos, criando sombras alongadas que pareciam dedos apontando para mim. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo ocasional pio de uma coruja distante. Andei por entre as lápides, sentindo o coração martelar contra o peito. A princípio, nada vi além do esperado. Túmulos, estátuas de anjos, flores murchas. Mas então, ao virar em uma alameda mais estreita, avistei a primeira aparição. Era um homem, ou o que restava dele. Seu corpo parecia estar em avançado estado de decomposição, com partes da pele se desfazendo, revelando músculos putrefatos e ossos amarelados. Seus olhos, no entanto, estavam perfeitamente preservados. Olhos humanos em um rosto cadavérico. Ele estava ajoelhado sobre seu próprio túmulo, cavando freneticamente com as mãos, tentando alcançar seu caixão. O terror me paralisou. Queria correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. O espírito não notou minha presença, completamente absorto em sua tarefa impossível. Quando finalmente recuperei o movimento, recuei lentamente, apenas para esbarrar em algo ou alguém. Atrás de mim, virei-me e me deparei com um dos guardiões. De perto, sua aparência era ainda mais impressionante.
O crânio exposto onde deveria haver um rosto contrastava com olhos que pareciam conter galáxias inteiras. Não demonstrava hostilidade, apenas curiosidade. "Você consegue me ver?", disse. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Sua voz era profunda, ressoante, como se viesse de dentro da própria terra. Assenti, incapaz de articular palavras. Poucos vivos têm esse dom, ou essa maldição, dependendo de como você encara. O que são vocês? Consegui finalmente perguntar. Somos os que ficam entre os mundos. Nem vivos, nem mortos, no sentido que vocês entendem. Ajudamos os que não conseguem seguir adiante. Apontou para o espírito que cavava o túmulo. Como ele não aceita sua morte, acredita que pode recuperar seu corpo. Cada dia que passa, sua essência espiritual se corrompe mais, modelando-se conforme o estado de seu corpo físico. É o que chamamos de ideoplastia, pensamento manifestando-se como realidade espiritual. Enquanto conversávamos, notei outras figuras se aproximando nas sombras. Não eram como o guardião ou como o espírito no túmulo. Eram mais escuras, mais densas, com formas que pareciam constantemente em fluxo. "Temos que ir", disse o guardião, subitamente alerta. "Eles sentem sua energia vital. É um chamariz poderoso. Quem são eles?" Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Os que se alimentam do sofrimento, os vampiros energéticos. Alguns foram humanos, outros nunca foram. Este não é lugar para os vivos, especialmente à noite. Ele me guiou rapidamente para a saída, mantendo-se entre mim e as sombras que nos seguiam. Antes de me deixar no portão, disse algo que jamais esquecerei. Sua sensibilidade é rara, mas tenha cuidado. A fronteira entre observar e participar é tênue. Alguns que conseguem ver acabam sendo vistos. E uma vez que você é notado, alguns nunca deixam de observá-lo. Voltei para casa em estado de choque. Parte de mim queria acreditar que tinha sido apenas uma alucinação, um sonho vívido. Mas sabia, no fundo, que era real. Tão real quanto o ar que respirava. Se você está ouvindo esta história, peço que reflita sobre o que acontece após a morte. Comente abaixo qual sua crença sobre o que nos espera do outro lado. Será que estamos preparados para aceitar nossa partida quando ela chegar? Os dias seguintes foram de um terror silencioso. Sentia-me constantemente observado. As janelas que davam para o cemitério permaneciam fechadas e cobertas. Mas isso não impedia a sensação de que algo me vigiava, esperando. As noites tornaram-se um tormento. Comecei a ouvir sussurros, arranhaduras nas paredes, passos no corredor. Mais de uma vez, acordei com a sensação de haver alguém sentado na beira da minha cama. O colchão visivelmente afundado, embora não houvesse ninguém ali. Pensei em me mudar, mas algo me mantinha naquela casa. Uma compulsão inexplicável, como se eu tivesse um propósito ali. Talvez ajudar aqueles espíritos perdidos, ou talvez eu já estivesse preso àquele lugar de alguma forma. Uma semana após meu encontro no cemitério, recebi uma visita inesperada. Uma senhora idosa, de aparência frágil, mas olhar perspicaz, bateu à minha porta numa tarde chuvosa. Apresentou-se como Dona Cleide, moradora do bairro há mais de 60 anos. "Eu o vi no cemitério naquela noite", disse ela sem rodeios, conversando com eles. Pensei em negar, mas algo em seu olhar me dizia que seria inútil. Convidei-a para entrar. Dona Cleide conhecia bem as histórias do lugar. Seu pai havia sido coveiro do cemitério por 40 anos, e ela cresceu vendo o que poucos conseguiam ver. "Os guardiões falaram com você. Isso é raro", comentou. "Geralmente só se manifestam para quem está próximo da transição." Transição? Entre a vida e a morte. Ela me estudou com atenção. "Você não parece doente, mas há algo diferente em sua energia, como se já tivesse um pé no outro mundo."
Suas palavras me gelaram. Contei a ela sobre as visões, as sensações, o encontro com o guardião. Ela ouvia atentamente, assentindo ocasionalmente. Existe um motivo para você conseguir ver o que vê, disse finalmente. Nada acontece por acaso. Talvez você tenha um papel a desempenhar. Que papel? Alguns dos espíritos presos precisam de ajuda para seguir adiante. Às vezes, essa ajuda precisa vir de alguém que ainda está no plano físico. A ideia de me tornar uma espécie de psicopompo amador era absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido de uma forma estranha. Se eu podia ver aqueles espíritos, talvez pudesse ajudá-los. Com orientação de Dona Cleide, comecei a estudar sobre mediunidade, psicografia e técnicas de comunicação espiritual. Aprendi a proteger minha energia e a estabelecer limites claros para os contatos. Visitava o cemitério regularmente, sempre sob a supervisão distante dos guardiões que pareciam ter aceitado minha presença. Ajudei alguns espíritos a compreender sua situação. Um jovem que morreu em um acidente de moto não aceitava sua morte porque deixou uma namorada grávida. Uma senhora idosa não conseguia partir porque acreditava precisar cuidar dos netos. Um executivo obcecado por seu trabalho não conseguia abandonar os projetos inacabados. Para cada um, a aceitação vinha de forma diferente. Alguns precisavam apenas de informação, outros de conforto, outros ainda de perdão, de si mesmos ou de terceiros. Mas havia um espírito que me intrigava, particularmente. Um homem de meia idade que sempre observava de longe, nunca se aproximava para conversar, mas parecia me estudar com intensidade. Quando perguntei aos guardiões sobre ele, ficaram evasivos. Uma noite, finalmente, ele se aproximou. Diferente dos outros espíritos em decomposição, ele parecia quase sólido, quase vivo. "Você não me reconhece?" perguntou, com um sorriso triste. Estudei seu rosto, tentando encontrar alguma familiaridade. Nada. Deveria. Talvez não nesta forma. Mas você conhece bem este lugar. Ele gesticulou ao redor, não apenas para o cemitério, mas para além, especialmente a casa em frente. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem é você? Veja por si mesmo. Ele me conduziu até uma lápide simples, parcialmente coberta por musgo. Limpei a superfície e li o nome gravado na pedra: Antônio Vieira. Meu nome, a data de nascimento, a minha data de nascimento e a data de morte. 3 meses atrás, exatamente quando me mudei para a casa. "Não é possível", murmurei. "Eu estou vivo, eu respiro, eu sinto." "Você sente o que acredita que deveria." "Sentir", explicou gentilmente, "é a ideoplastia agindo. Seu apego à vida física é tão forte que você criou toda uma existência paralela. A casa, o trabalho, as pesquisas, tudo parte da sua negação. As memórias vieram como um tsunami. O acidente de carro na estrada, a batida, o impacto, a ambulância que chegou tarde demais. E depois eu simplesmente voltei para casa, como se nada tivesse acontecido. Ou assim pensei, porque minha voz falhou. Por que estou vendo outros espíritos se eu mesmo sou um? Porque você está no limiar. Nem totalmente preso como eles, nem totalmente liberto. Os guardiões permitiram sua ilusão temporariamente, esperando que ao ajudar outros, você acabaria ajudando a si mesmo. Olhei para minhas mãos, pareciam sólidas, reais. Mas agora que sabia a verdade, percebi uma translucidez sutil, uma falta de calor. E agora? Agora você decide. Pode continuar sua jornada, libertar-se das amarras materiais, ou pode ficar preso neste loop de negação. A escolha é sua. Naquela noite, tomei minha decisão. Não foi fácil abandonar a ilusão de vida que criei, mas entendi que permanecer seria apenas prolongar um sofrimento desnecessário. Meu nome é Antônio Vieira.
Morri em 22 de agosto de 2024, vítima de um acidente na rodovia dos imigrantes. Meu corpo está enterrado no cemitério municipal de São Mateus, lápide número 117, setor leste. Se você está passando por um cemitério e sente um calafrio repentino, um peso no ar, saiba que não está sozinho. Estamos ali, alguns perdidos, outros finalmente encontrando seu caminho. E se por acaso você tiver o dom ou a maldição de nos ver, lembre-se, aceitar o inevitável não é desistir, é encontrar a verdadeira paz, porque a morte não é o fim da jornada. É apenas o momento em que deixamos para trás o peso do corpo e encaramos nossa verdadeira natureza. Se essa história te marcou, compartilhe com quem também carrega seus próprios fantasmas. Afinal, todos nós, vivos ou mortos, estamos apenas tentando encontrar nosso caminho na eternidade.